Que a paz, Senhor meu Deus, esteja com todos os irmãos aqui presentes. Lucas, capítulo 16. Nós vamos estudar uma parábola. Quando o irmão Ricardo pediu para ministrar essa parábola, eu falei para ele assim: nossa, irmão, tem tanta coisa mais fácil para você passar para mim, você passou para mim. A mais difícil. Ele deu risada. É uma parábola, não é difícil de entender. É fácil de entender depois que já passou tantos irmãos aqui ensinando. Agora você já vai estar com a mente bem ligada no que é essa parábola do administrador infiel. 16:1. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e esse lhe foi denunciado com quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando chamar, ele disse: que é isto que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois, meu senhor? Me tira da administração? Trabalhar na terra não posso. Também mendigar? Tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores, o seu senhor disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, apressa-te depressa, escreve 50. Depois perguntou o outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 colos de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atidamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam no tabernáculo eterno. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, vos tornares fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, que vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornares fiéis na aplicação do alheio, que vos dará que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de se aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então aqui nós estamos vendo uma história de um administrador. O patrão tinha lá uma fazenda. Essa fazenda tinha, um exemplo, trigo e azeite. Esse administrador, ele cuidava dos bens do seu senhor. O que estava acontecendo aqui? Houve uma denúncia. Uma pessoa que administra uma coisa dessa era uma pessoa de muita confiança do senhor lá, dono da propriedade. Então o senhor tinha muita confiança nesse administrador. Até então começaram a levar ele, denunciando ele que ele estava defraudando o patrão. Então são coisas que a gente tem que pensar. Quando há uma denúncia, nós devemos fazer o quê? Verificar se é verdade ou não. Então nós temos o exemplo aqui na Bíblia de que esse senhor, ele ouviu a denúncia. Aquele servo dele foi denunciado. Ele não cruzou os braços, conforme fez Eli, outros profetas no passado. Olha, seus filhos estão fazendo isso. Não. Deus foi lá e fez o que tinha que ser feito. Então aqui o patrão já tomou uma providência. Quero que você preste conta daquilo que você está administrando, porque eu estou ouvindo coisas aí que não é agradável a mim. Então ele foi denunciado. Então a palavra grega aqui é traduzida deste modo com frequência, no sentido que uma acusação falsa. Um exemplo, né? Caluniadora. O vocábulo de onde se deriva? Diabo. Porque quem acusa, o acusador, quem que é? Sempre é o diabo que acusa. Só o acusador.
E Satanás, por sua vez, significa acusador. Agora, nesse texto, entretanto, não há qualquer indicação de que as acusações eram falsas. Então, realmente era verdade. O administrador dos bens do patrão aqui estava defraudando o seu patrão. Trazendo para hoje, como é que está sendo a nossa administração com o nosso Senhor? Nós estamos usando os nossos bens, nós estamos usando os nossos dons para a glória e honra do Senhor. Nós temos o Senhor. Esse homem aqui, administrador, tinha um Senhor, tinha que prestar conta para esse Senhor. Mas aqui ela era muito astuto. Além de defraudar o patrão, ele começou já a maquinar na cabeça: bom, o patrão vai mandar embora, com certeza. Aí o que esse homem faz? Vou procurar aliado. Eu vou procurar quem deve para o meu patrão. Agora, quem devia, já estava sabendo que ele estava defraudando o patrão. Aí o que ele faz? Ele procura as pessoas que devia, das coisas que ele administrava, e disse: ó, deve 100, eu vou fazer um recibo, você fala que é 80. Ó, é 100, vou fazer um recibo, fala que é 50. Quer dizer, defraudando mais ainda. E o senhor dele está de olho nele, pedindo uma explicação do que ele estava fazendo com as coisas do patrão. Mesma coisa hoje. O que é que nós estamos fazendo com nossos dons? Como é que nós estamos usando os nossos dons no reino de Deus? Nós estamos defraudando o nosso Senhor? Como é defraudar o nosso Senhor? Como é que eu defraudo o meu Senhor, que me encarregou de um dom dentro do reino dele? É não fazendo aquele dom, ou fazendo aquele dom de maneira escusa, em benefício próprio. Era uma coisa que estava acontecendo lá na época, acontece hoje. Aqui está falando de um fazendeiro, uma pessoa que tinha uma fazenda, era trilho, era azeite, mas trazendo para nós hoje. Como é que nós estamos administrando os bens da igreja? Como é que eu estou olhando para as coisas da igreja? Como é que eu estou administrando? Como é que eu estou administrando as coisas espirituais da igreja? De repente, pode ter uma denúncia dentro da igreja. Se você nunca viu isso, eu já vi várias denúncias de pessoas defraudando, ou financeiramente, ou espiritualmente, as coisas de Deus. Então, no versículo 2, ele diz assim: então, mandando chamar, ele disse: que é isso que eu ouço a teu respeito, patrão? Senhor: rapaz, o que eu estou ouvindo a teu respeito? Eu estou ouvindo coisas aí que não está me agradando. Ele disse: presta conta da sua administração. Disse o patrão, o administrador: eu quero que você preste conta da sua administração. Eu quero que você me põe tudo no papel, o que é meu, como é que você está administrando. Por quê? Porque já não podes mais continuar nela. Então, o patrão já tinha dado um ponto final no trabalho dele. Antes de te mandar embora, você vai me prestar conta. Depois que você me prestar conta, eu vou te mandar embora. Ele estava sabendo que você mandar embora. E o que acontece? Prestar conta da administração. O administrador dessa história era um empregado e um servo sobre todos outros servos, como se vê. Ele não era um servo, aliás, como todos os servos, como a gente vê em Lucas 12, que a gente não vai falar. E o patrão, ouvindo sobre a sua péssima administração dos negócios da casa, exigiu que ele prestasse contas. Como é que é o nosso Senhor hoje? Como é que ele vai pedir contas de você, ou para mim, ou para todos nós, do que nós estamos administrando? Aqui nós estamos vendo coisas materiais, mas a gente sabe, quando olha para a Bíblia ele não está falando coisa, ela está passando uma coisa para nós. Jesus está falando uma coisa espiritual para nós. Como eu estou defraudando as coisas de Deus como administrador? Uma coisa que Deus me confiou, que Deus confiou para você. Estamos administrando bem, ou nós vamos ser denunciados e o nosso Senhor vai prestar conta de nós? Ele vai prestar contas. Ele vai falar: quero que você preste contas. E um dia nós vamos prestar conta para Deus. Então esse servo infiel aqui, ele estava em maus lençóis.
era motivo da administração péssima que ele estava fazendo. A administração geral dessa palavra, que diz: assim também faz Deus de vez em quando, às vezes por meio de espantosas coisas que acontecem. Aqui, o que houve? Uma denúncia. Quando há uma denúncia, a gente tem que ficar atento. Nós, as pessoas que cuidam do reino de Deus, tem que estar muito atento para as denúncias, porque tem muitas denúncias que são falsas, mas tem muita denúncia que é verdadeira. Nós, como bons administradores, o que nós temos que fazer? Ver se é falsa ou é verdadeira. Se é falsa, vamos tomar atitude. Se é verdadeira, tomamos atitude também, porque nós devemos cuidar muito bem do que é do Senhor. O reino de Deus aqui nessa terra, a igreja, é uma coisa muito preciosa do Senhor Jesus, e nós somos administradores desse bem. É o que nós fazemos. Quanta aplicação geral da parábola diz: e assim também faz Deus de vez em quando, né? E na consciência, julgando o abuso dos dons, a culpa variegada de forma exatamente aguda da nossa alma. Deus nos dá um dom, e Ele fala: João, quero que você prega. João, eu quero que você tome conta da finança, e assim por diante, cada um de nós. Como é que eu estou trabalhando em cima disso? É com amor e respeito pelas coisas que é de Deus, ou eu vou começar a administrar pensando no meu bem-estar? Nesse caso aqui, o administrador estava pensando nele. Nós vamos ver um pouquinho para frente. Ele estava pensando nele. Quando eu ficar de idade, eu tenho com que viver, não vou precisar mais pedir nada para ninguém, mas defraudando o Senhor dele. Passando para nós espiritualmente, nós também defraudamos Jesus. Como é que eu vou defraudar Jesus, as coisas de Deus? É não fazendo aquilo que Ele manda, e fazendo aquilo que desagrada a Ele. Deus não mandou fazer, mas eu faço, tá? Até que alguém denuncia. Não existe nada escondido dentro do trabalho de Deus. Alguém, uma hora, denuncia. Foi o que aconteceu aqui, alguém denunciou. Então, vamos ver aqui. O capítulo 16, versículo 3 diz assim, disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. E agora, o que eu vou fazer? Meu senhor vai descobrir que eu estou roubando ele, vai me tirar a administração. E o que eu vou fazer agora? Só sei fazer isso. Só sabe fazer isso? Por que não cuidou bem das coisas do seu senhor? Estaria empregado. Mas ele já se preocupou com ele. A posição que ele estava ali. Então o administrador sabia que lhe era impossível deixar de ser despedido. Ele ia ser despedido, e não apreciava a alternativa de ter que trabalhar pesado. Eu vou ser despedido, mas eu não posso trabalhar no pesado. Eu não posso capinar a roça, pedir esmola de jeito nenhum. Por que não pensou isso antes? Esmolar? De jeito nenhum. Eu não tenho condições, eu não vou esmolar. Trabalhando pesado eu não aguento. Começou a maquinar. Então a alternativa de pedir esmolas era degradante para ele, para a sua pessoa. Embora não tivesse entendido e nem reconhecido que as suas ações desonestas defraudando os bens do seu patrão. Por que não pensou antes de defraudar o seu patrão? Devia ter pensado antes, mas não pensou. Ele pensou no hoje, no agora. Por conseguinte, encontramos aqui uma notável símbolo dos religiosos, sem importar-se. Para quem Jesus está falando aí? Será que são os fariseus e escribas? Será que são eles? Ou qualquer outro religioso que professa ser discípulo de Cristo? A gente sabe o que acontecia lá, né, no passado. Os cobradores de impostos, que eram judeus, eles defraudavam os próprios judeus. O imposto era 50, eles cobravam 70, porque 50 ia para Roma, 20 era para ele. Aí a gente viu o que aconteceu lá com o Zaqueu. Houve salvação. Por quê? Jesus pediu alguma coisa para ele? Ele pediu para Jesus ir na casa dele? Não, Jesus olhou lá em cima e falou: desce daí, hoje mesmo vou lá na sua casa, vou comer com você. Chegou lá, ele já foi. O
o arrependimento de tudo que ele fez, ele já foi oferecendo para Jesus o que ele ia fazer. Houve uma ação. Nesse caso aqui não houve ação, houve mais tentação, porque ele quis ainda defraudar mais o patrão dele ainda. Ele queria agora acabar de encher o bolso para não ter problema de trabalhar na roça. Ele queria pôr mais dinheiro no bolso. Pedir esmola? Não posso, não vou fazer isso. Então eu vou roubar mais ainda do meu patrão. Difícil, né? Acontece hoje na igreja, irmãos? Acontece. A gente sabe o que acontece. Das pessoas defraudando as igrejas. Quando eu falo igrejas, estou falando nas nossas igrejas de Cristo. Igreja de maneira geral. As pessoas estão defraudando Jesus Cristo. Quando não é na parte financeira, é na doutrina. Estão roubando a coisa mais preciosa de Jesus. Não estão administrando os bens de Jesus. Os bens de Jesus não é casa, não é prédio. Os bens de Jesus são as almas. As pessoas estão defraudando as almas, não estão se importando com as almas. Eles querem o bem físico deles. O físico eles querem deles. Mas o bem mais precioso de Jesus, que são as almas, que é o nosso trabalho, que é o trabalho da igreja, de cuidar. Esse homem aqui, ele começou a maquinar como é que ele ia ficar sem trabalhar e não trabalhar mais e comer e beber. Parece uma coisa de louco, mas no nosso mundo de hoje a gente está vendo isso aí. Aí no capítulo 16, versículo 4 diz assim, ó: eu sei o que farei. Olha lá, ó, o administrador falando, olha, eu sei o que eu vou fazer. Ele maquinando. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Então o que eu vou fazer? Você me deve 100? Ó, vou fazer um recibo, você fala que é 50. 50 vai ficar para o fim. Na hora que eu for acertar com o meu administrador, ele não vai sentir falta de nada, porque eu vou apresentar para ele 80. Mais 20 vai ficar mais, agora comigo ainda vai ficar 20. Então ele quis fazer o quê? Defraudar mais ainda do seu senhor, implicando os devedores. Os devedores, por sua maneira de viver, aceitou. Era vantajoso para ele, né? Eu devia 100, você fala que eu vou pôr tanto que eu vou ficar devendo menos. Mas aquilo não ia para o patrão, esse desconto, ia para o bolso do iníquo. Então nós vemos aqui, o administrador, sabendo que em breve haveria de ser despedido de sua posição, que ficaria sem lar, e pelo menos temporariamente sem emprego, sentiu que devia traçar um plano que lhe daria algum lugar a ser acolhido e alimentado. Ele pensou nele, não pensou no patrão e nem no roubo que ele estava fazendo. Pelo menos durante algum tempo mais, até que pudesse encontrar algo melhor. Olha o 16:5. Tendo chamado cada um de seus devedores, seu senhor disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Quanto você deve ao meu patrão? Aí vem. Respondeu ele: 100 cabos de azeite. Então ele disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. 50 e aonde? Para onde 50? Para ele. Ele ia dar um desconto para a pessoa, ou também estaria defraudando, mas ele ia ter uma recompensa maior. Quer dizer, você vai ficar na minha mão. Você aceitou o suborno, você está na minha mão. Um exemplo, né? Está diferente do mundo hoje, não. Eu estou defraudando, mas você está se corrompendo. Eu sou um defraudador, você está se corrompendo comigo. Então você também é da mesma, é o mesmo time. Então o que acontece? Que ele pensou: a hora que mandar embora, eu vou ter uma grana boa, e você vai me dar a casa e vai dar comida por um tempo, porque você aceitou ser defraudado. Então era uma troca aqui. Então o 16:5, tendo chamado, eu já li, 16:5, o 7. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu-lhe: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. Então a coisa começou a correr frouxa aqui. Então aqui, o 16:5, os devedores eram os arrendatários. Eram os arrendatários que haviam assinado acordos de pagar pelo menos o arrendamento da terra.
O que ele colhia, ele pagava um X da terra. Em mercadorias ou em dinheiros. Não sei se tu sabe se era em mercadoria ou era em dinheiro. Ou então eram compradores de produtos da propriedade. Compravam o trigo, compravam o azeite. Aqueles compradores que compram. O patrão vende, a pessoa vai negociar. Depois, com que ele negociou, ele vem e paga a pessoa. Então era um tipo de uma coisa de confiança, né? Ó, você leva 100, você vende, a hora que vai lá, você vai me pagar os 100, o outro lucro é seu. Então provavelmente era essa base de troca que era. Então muitas interpretações alegóricas podem ser feitas quanto a este ponto. Devedores poderia ser aqui Israel. Quantas coisas erradas fez Israel sendo o povo de Deus? Poderia ser Israel. A humanidade, os gentios, as autoridades religiosas. Como é que eram as autoridades religiosas naquele tempo? Os sacerdotes, eles se corrompiam direto com os romanos. Os sacerdotes roubavam o seu próprio povo, era sacerdote, cuidava das coisas de Deus. Então Jesus está mandando um recado aqui. Enfim, qualquer indivíduo, qualquer pecador, todos os quais seriam forçados a saldar as suas dívidas por quanto pecaram contra Deus. Pecou contra Deus. Como nós vimos nos estudos passados, quantas pessoas pecaram contra Deus e se arrependeu e Deus perdoou? Esse administrador não podia ter se arrependido? Ó, meu senhor, o senhor está pedindo para pedir conta. O senhor está dizendo que já vieram falar que eu estou fazendo isso, e realmente eu faço. Te peço perdão, me perdoe. Jesus tinha perdoado ele, mas ele não fez isso. Ele foi corromper mais ainda. Não houve arrependimento, não houve salvação naquele momento para esse administrador. Não houve. Provavelmente essa história não tem por intenção atribuir nada para quem deve. Eu devo ter minhas contas para pagar, todos nós temos a conta para pagar, não é nada disso. Olha o 16, 6 e 7. Depois perguntou ao outro: tu deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: tomai a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atinadamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na própria geração do que os filhos da luz. 100 carros de azeite, isso equivaleria mais ou menos cerca de 3.300 litros de azeite. Imagine, naquele tempo, quanto não valia um litro de azeite. Naturalmente, que tão grande quantidade de azeite representava uma dívida apreciável, e cortá-la pelo meio era extremamente vantajoso para o devedor. O administrador cortou a dívida suplementar para o devedor, era vantajoso. Mais vantajoso ainda era para o administrador, que ele ia ficar bem, ele achava que ia ficar bem lá com o patrão dele, com o dono. Então o administrador decidiu então que faria com as pessoas, que as pessoas tivessem obrigações para com ele, a fim de que pudessem beneficiar-se da sua riqueza que o patrão empregou ele. Ele achou que ele poderia tirar proveito de tudo isso. Ele fez isso permitindo um desconto da conta dos devedores. Não era dele. Que autorização que ele tinha de fazer isso? Mas ele fez para ver se ficava bem em frente o dono. Ele diz assim: conjura-se que a medida de óleo deve ter chegado a pouco do que 9 galões e a de trigo era mais ou menos 10 a 12 alqueires. Então vamos ver aqui que existem várias ideias, né, a respeito da natureza das transações. O administrador desequilibrou o déficit do seu próprio bolso, porque ele fraudou. Ele deu desconto de 50%. Então ele teve condições de reaver tudo do próprio bolso dele, mas pensando nele mais tarde, não no patrão. A astuciosa ação do administrador mereceu uma admiração relutante, não por causa do que ele fizera, mas devido à óbvia energia mental empregada no traçado de tão fraudulenta que foi a sua divisão com os devedores do administrador. O proprietário pôde perceber a desonestidade do seu administrador, ele percebeu, mas admirou da sua astúcia.
A primeira porção desse verso é uma referência indireta aos comentários de Jesus sobre a história. Vamos ver Mateus 10,16. Mateus 10,16. Então vamos ver aqui que a declaração de Jesus aqui registrada é um tanto equivalente. 10,16, sobre a história. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como serpentes e simples como a pomba. Nós, os administradores das coisas de Deus, nós temos que ter simples, mas ser muito sábio nas coisas que Deus dá para nós. Ele está enviando nós estamos hoje nesse mundo como ovelhas no meio de muitos lobos. Como é que eu estou administrando os bens do meu Senhor? Como é que estão os lobos querendo tirar proveito dos bens, das coisas do meu Senhor? Os filhos da luz é uma referência aos verdadeiros discípulos do reino, e podemos encontrar essas expressões similares também no trecho de João 12, Evangelho de João, capítulo 12. (12 e 36). 12:36 diz assim: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, retirando-se, ocultou-se deles. O bom administrador, que administra as coisas do Senhor, ele tem que estar na luz. Ele tem que estar na luz. Porque se ele desviar da luz, ele cai nas trevas, cai na mão do lobo. Nós temos que ser espertos. Efésios capítulo 5, versículo 8. Efésios 5 e 8. Diz assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois da luz, sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Antes, a gente era trevas. No momento que o nosso Senhor nos mostra algo bom e fala, você agora cuide bem disso, eu tenho que ser luz. No momento que eu deixo de ser luz, eu vou ser corrompido. Conforme foi o administrador, ele se corrompeu, começou a ver facilidade nas coisas lá do seu patrão. Nesse momento, já não era mais luz, já vivia com as trevas. Os mundanos são mais astutos em sua expressão de sabedoria mundana do que os filhos da luz são astutos em sua expressão de sabedoria espiritual. 16 e 9 de Lucas. Diz assim: e eu vos recomendo nas riquezas de origem iníqua, fazei amigos para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam no tabernáculo eterno. Nesse versículo começa a aplicação da parábola, e muitas interpretações têm sido ventiladas abaixo. Vamos dar algum exemplo. Primeiro, teria sido essa parábola essencialmente aos publicanos? Será que Jesus, quando falou isso aí lá para os judeus, os fariseus, ele estava mandando um recado para os publicanos? Quem mais defraudava do que os publicanos não tinha, né, na época. Será que era algum recado publicano? A fim de ensinar eles o correto uso do dinheiro e como agir nos negócios? Segundo ponto, teria sido dita com referência a todos os cristãos? Será que Jesus está mandando um recado para todos nós aqui? Ou era só para os judeus? Nós temos vários irmãos aqui que tomam conta de dinheiro de igreja. É muita responsabilidade, a gente sabe, eu converso bastante com o irmão.
que é tesoureiro, é muita responsabilidade. Se nós não tivermos a luz, a gente acaba se corrompendo. O diabo está solto, fazendo a gente corromper o nosso patrão. E às vezes nós corrompemos o nosso servo, Senhor. Se tornamos um servo inútil. Não cuidamos bem dos bens de Deus. Os bens de Deus não é o nosso prédio não, são as pessoas. Às vezes nós nos corrompemos. Nós estamos vendo o que Satanás está fazendo nas igrejas. O diabo está trabalhando. Teria sido referência a todos os cristãos, a fim de ensinar-lhes a serem mais condescendentes ao tratar de seus devedores, também a fim de ensinar-lhes como dar esmolas. Será que Jesus não está mostrando para nós como é que eu devo administrar meus bens? Quando eu vejo o irmão necessitado, eu fecho o bolso e amarro a minha mão? Ou eu vou pôr a mão no bolso e vou ajudar o irmão necessitado? Porque o meu bem não é meu, o meu bem é de Deus. Eu administro o bem que Deus me deu, que é meu salário, meu emprego. Jesus não está mandando esse recado para nós não. Nós estamos querendo colocar todos os nossos bens no nosso bolso e olhando do lado do outro, vendo necessitados e virando as costas. Será que é isso que Deus quer? Será que esse recado não foi para nós também? Está aqui no Novo Testamento, século 21. Nós estamos lendo agora aqui. Como é que nós estamos usando nossos bens? Como é que eu uso os bens da igreja? Será que eu uso os bens da igreja para evangelizar e buscar alma para Jesus? Ou estou usando os bens da igreja para outras coisas? Nós estamos vendo João, a luta do João aí. O João é uma pessoa que eu admiro muito. Ele só pega coisa fácil para fazer. O João só gosta de coisa fácil. Olha a luta que esse rapaz está querendo enfrentar. Eu disse para ele: olha, a igreja de Araçatuba eu não digo para você 100%, mas que ela vai estar junto com você, ela vai. Se vai ser 50%, 30%, eu não sei. Mas que nós vamos entrar nesse propósito de levar as igrejas do Senhor Jesus para essas capitais, nós vamos estar ajudando o João. E vocês fazer o mesmo, todos nós vamos fazer o mesmo. Ajudar ele a fazer esse projeto, que muitos anos, João tem testemunha disso. Quantos tentaram fazer isso, não conseguiu. Olha, o João está se dispondo a fazer. É fácil? Não. Olha a responsabilidade que ele está assumindo. Ele vai mexer com muito dinheiro. Olha o que aconteceu com esse servo, mexendo com um monte de coisa boa também, que estava muito lucro. Ele acabou caindo na tentação e passando o seu Senhor para trás. Precisamos ter cuidado. Mas nós vamos estar orando, João, para você. Esse desafio que você vai enfrentar, e nós vamos estar com você. A distribuição de dinheiro entre os pobres, meus irmãos, ela assegura a bênção para você. Você sabia disso? Você sendo um bom administrador dos seus bens, quando você dá o dinheiro para um pobre, ajuda um pobre, você está segurando bênção para você. Sabe por quê? Sabe o que o pobre fala quando você ajuda ele? Deus te abençoe, Deus te multiplique isso que você está dando para mim. Às vezes aqui na terra mas lá no céu você vai ter a multiplicação, porque você está fazendo as coisas que mais agrada a Deus, administrando o seu dinheiro para você e para aqueles que necessitam. Jesus falou assim: cuide bem dos pobres, não deixe de cuidar bem dos pobres. Que administrador você é? É um administrador fiel ou infiel? Aí no caso infiel, porque se a gente tem e não reparte, eu sou infiel, porque o dinheiro não é meu. O que eu tenho foi Deus que me deu. Porque se ele quiser tirar, meus irmãos, ele tira o que ele quer. Jesus, ele tira o meu bem que eu tenho, que você tem, hora que ele quer. O que precisa é ser um bom administrador. É isso que Jesus quer. Administre bem. Tudo isso eu te acrescento. Olha lá que Jesus fala em Mateus: não vou deixar faltar comida, roupa para você. Então a gente precisa ter boa mente cristã na cabeça, para a gente ser um bom doador, para ser bem acolhidos nas moradias celestiais. Porque quando nós ajudamos um pobre, ele está lá orando por mim, ele está te dizendo para você: Deus te abençoe.
É o que a gente quer, isso aí. Que Deus me abençoe. O meu resultado vai estar lá na mão do Senhor. Algumas traduções dizem aqui, vós falhardes. Não sei se a sua tradução fala. É um eufemismo para vós morrerdes. Outras traduções dizem que quando falhar isso, e quando o dinheiro arcar-se, mas mesmo assim, o sentido mais provável é que o dinheiro falha, porque o seu possuidor morre. Pois tanta gente já morreu e não dava no bolso para nada. Antes de morrer não podia comer um pedaço de carne, com tanto dinheiro no bolso. Não dava uma esmola para ninguém. Quando morreu, os filhos em 2 anos, né? Isso tudo aconteceu, vários desses lá. Os filhos em 2 anos acabou com o dinheiro todo do pai. O pai não quis ajudar um pobre. Olha o que Deus mostrou. Os filhos hoje estão lá trabalhando de empregado com os outros. Acabou tudo que o pai tinha. Mau administrador. O pai foi um mau administrador. Foi um pão duro. Não ensinou seus filhos a administrar o bem que ele tinha. Ele ensinou o pão duríssimo para os filhos. Os filhos viram aquilo e não concordou. Aí quis gastar tudo que ele tinha direito depois que o pai morreu. Hoje trabalham de empregados. Eram empresários, viu? Hoje trabalha de empregado. Acabaram com todo o dinheiro. Achou que o dinheiro nunca ia acabar. Então nós vamos ver aqui que a ideia nesse caso seria que os ricos podem ajudar os pobres neste século, mas o pobre não vai poder te ajudar nesse século. O rico pode ajudar o pobre nesse século, mas o pobre não vai poder ajudar você nesse século. Sabe que século que ele vai poder te ajudar? É aquilo que eu falei agora há pouco, lá com Jesus Cristo. A recompensa sua vai estar lá. Lembra do rico e do Lázaro? Porque ele vai estar orando por você. Homem bom, ele me ajuda. Deus abençoe esse homem. Deus abençoe os bens que esse homem tem. É dessa maneira que funciona. Terceiro ponto, pode ser uma simples lição sobre a prudência espiritual ilustrada e apresentada por um notável exemplo de prudência quanto às possessões materiais. Que tem gente, irmãos, que é possesso nas coisas materiais. Ele não ajuda um filho, ele não ajuda um parente, ele não ajuda ninguém. Ele pensa que ele, nossa, quando eu ficar velho, eu quero ficar regalado. Lembra do homem? Ó Senhor, eu estou fazendo um celeiro aqui, eu quero encher de comida. E quando eu ficar velho, eu vou olhar todo mundo passando fome, meu celeiro vai estar lotado. Aí Jesus olha para mim e fala assim: seu louco, hoje mesmo eu pedi sua alma, o que você tem para dar em troca? Nada. Seus bens vão ficar aí, seu tabuleiro vai ficar cheio, todo mundo vai comer dele. Difícil. A pessoa tem que entender qual é a boa vontade do Senhor para a sua vida. Ao capítulo 16, versículo 11 e 12 diz assim: se pois vos tornasse fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornasse fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Então agora nós vamos ver finalmente a aplicação do versículo 11 e 12. É de natureza terrena, uma exortação à boa mordomia daquilo que possuímos, para que as verdadeiras riquezas, que não são físicas e sim espirituais, também venham fazer parte da nossa vida. É isso aí que Deus quer. Tanto o dinheiro como a vida, de modo geral, pode ser usada tanto para a glória de Deus como no aspecto espiritual. Não tem nada de errado, meu irmão, você ser rico. A pessoa olha para você: nossa, mas aquele irmão tem um carro, olha, custa 200 mil o carro dele. Mas aí fala: ele merece. As pessoas vão olhar para ele: mas ele merece. Ele tem isso daí, uma pessoa que ajuda os pobres, ajuda a igreja que vai estar em dificuldade, ele enfia no bolso, ele ajuda os irmãos que estão necessitados. Olha lá o que ele tem. E se torna uma referência. É um irmão rico, mas Deus está com ele. Que Deus faz ele abrir o bolso, mostrando o amor pelo que necessita. Ele é um bom administrador. Ele é um administrador fiel naquilo que Deus deu para ele. Riquezas
é usado exclusivamente aqui em Mateus capítulo 6. Vamos voltar outra vez lá. Mateus 6 e 24. Ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. A esses comentários acrescentamos a seguinte excelente observação: todo homem terá que prestar conta a Deus. Todos terá que prestar contas, como um bom administrador aqui nessa terra. Eu, você, um dia nós vamos prestar conta do que nós fizemos aqui nessa terra, como um bom administrador das coisas de Deus. O dia da prestação de contas é todos os dias, né? Pois o puxar da cortina da noite quase se diz a mesma: hoje é outro dia. O dia primeiro passou, agora hoje é outro dia. Presta conta da tua mordomia. Cada crise da vida, tristeza ou alegria, guerra ou paz, exige que prestamos contas a Deus. Capítulo 16, versículo 13. Lucas 16, 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Qual é o seu Deus? Qual é o meu Deus? Será que o meu Deus é o meu carro? Oh, que carro que eu tenho! Olha o meu salário, olha o meu emprego. Será que é isso? O meu Deus é isso? Eu creio que não. Esse versículo equivale ao trecho de Mateus 6, 24 que a gente leu. Quem é seu Deus? Aqui nós vamos ver que o leitor deve consultar essas notas. Nós vimos aqui as notas positivas, deriva-se de fonte informativa que é acrescentada aqui com mais uma aplicação no sentido tensionado dessa parábola. A psicologia fala sobre a dupla personalidade. Nós temos psicólogos aqui. Se não me engano tem duas. Não sei se tem mais, mas pelo menos duas eu sei que tem. Pergunta para elas o que é dupla personalidade. Tem gente que tem dupla personalidade. Ele consegue enganar as pessoas com uma facilidade que vocês não têm ideia. No domingo, nossa, como fala bem, como essa pessoa. Ele sai do prédio na segunda-feira, o comentário já é outro. Ele tem dois senhor. Ele tem um no domingo e um na segunda a sábado. Serve a dois senhores. Dois senhores. A psicologia ensina muito sobre isso daí. A alma dividida é uma alma enferma. A alma dividida, ela está enferma. Ela precisa de recuperação. Ela precisa ser internada de um bom tratamento. E o bom tratamento é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. No entanto, muitas pessoas tentam viver uma vida, viver uma dupla lealdade, vida dupla dentro do reino. Tem um Deus no domingo e outro Deus na segunda. Mas o Evangelho de Lucas, com a sua ênfase nos pobres, capítulo 4, versículo 18, Lucas 4, 18. Gente, eu estou... Lucas 4, 18, não sei se vai dar tempo, mas vou tentar. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Aqui é uma advertência contra a armadilha do materialismo. Apresenta um quadro diferente. Além disso, Jesus sabia que as motivações dos fariseus não eram simplesmente religiosas.
Mesmo que houvessem fariseus genuinamente espirituais, nem todos eles poderiam resistir à tentação material da sua posição lhe oferecia. Nós vimos lá os cobradores de impostos, eles não resistiam em cobrar só aquilo que tinha que cobrar, mas eles cobravam um pouco mais para o bem-estar deles e os irmãos deles, judeus, passando fome. Às vezes batia até no próprio irmão judeu, porque não tinha como pagar os impostos. Trabalhava para o Império Romano, sob a batuta de Herodes. Além disso, Jesus sabia que as motivações dos fariseus não eram simplesmente religiosas, que os fariseus não eram genuinamente espirituais. Aqui nós vamos ver que o termo ridicularizar significa torcer o nariz para algo, diante dos homens, no versículo 15 que a gente leu. Está a posição enfática, como se implicando que essa era toda a justificação que os fariseus iriam obter. Prática da justiça, eu não vou ler, mas está lá em Mateus capítulo 6, de 1 a 18. Não vai dar tempo. A prática do que? Do 6 a 18? A prática da justiça. Como devo dar esmolas? Como devo orar e jejuar? Está lá, prática da justiça. Capítulo 6. Nota bem que o termo elevado entre os homens, os fariseus queriam isso e obtiveram aquilo que desejavam. Lucas 18, do 9 ao 14, que fala sobre o administrador também. Capítulo 16, versículo 16 de Lucas. Não vai dar tempo de ler tudo, por isso que eu estou pulando, senão o meu tempo vai embora e o Ricardo me bate. Diz assim: a lei do profeta vigoraram até João, desde que esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Os versículos descrevem as duas épocas de João e do reino, que se refletem nas duas atitudes em relação às riquezas, descritas no versículo 10 e versículo 13 do capítulo 16. Versículo 17 e 16 diz assim: É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. As palavras aqui têm o mesmo significado básico de Mateus 5,18. Nem um i, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então o propósito de Deus, operados através da lei e dos profetas, agora é mais plenamente através de Jesus, a sua pregação do reino, imutavelmente realizar-se enquanto existir a presente criação. O ensinamento de Jesus, meus irmãos, são um novo estágio nessa relação de Deus, em um estágio interior que inclui a lei e os profetas. Aí vem outra parte, que fala do rico e do Lázaro. Capítulo 16, 19 até o 31. Todos já conhecem essa história, né? Não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar resumir. A descrição da vida futura dada nessa história reflete as ideias correntes do pensamento judeu na época. A história não tinha a finalidade de ensinar a respeito da natureza de um outro mundo. Não era isso que queria falar, mas de mostrar a necessidade do comportamento nesta vida. Jesus não deixou escrito isso para você querer saber o que vai acontecer lá no outro mundo, não. Ele deixou escrito, isso aqui foi o que nós vimos lá. Tem tantas coisas que ficou escrito, isso aqui foi uma das coisas que ficou na Bíblia, foi para nós refletirmos. Ele não quis mostrar o que vai acontecer agora lá. É para você refletir neste mundo. Se possível, devemos construir uma anatomia correta do outro mundo baseado nesses detalhes. E nós vamos ver que é impossível determinar. Jesus estava contando exatamente o que aconteceria, ou simplesmente se serviu do conceito de conhecidos nesse meio. Nessa história, o homem rico descobriu que suas riquezas não atendiam às suas profundas necessidades. Quando chegou lá, ele quis voltar, ou mandasse alguém avisar os parentes deles. Era um homem muito rico. O pobre ficava lá na mesa dele comendo as migalhas. Mas Jesus falou assim: ó, lá embaixo, não se preocupa com os seus parentes não, porque lá embaixo tem quem prega, tem quem administra as palavras de Deus.
Você já está julgado, você já está aqui em cima. Daqui você não vai para outro lugar. Vai esperar agora, o grande dia. Não se preocupe que lá embaixo tem os profetas. Eles estão lá. Não se preocupa não que a igreja de Cristo está aqui em Bauru. A igreja de Cristo está em Araçatuba, está em Campinas, tem em vários lugares do Brasil. Para que você não possa cair naquela situação. Tem uma mesa farta, enquanto o seu irmão tem uma mesa que não tem o que comer. Um pão para dar para o filho. Isso é ser mau administrador. Então nós vamos ver aqui, ele se regalava, indica um gourmet muito grande, né? Era uma comida muito grande, boa, que ele tinha sobre a mesa. Nós vamos ver aqui que as feridas não estavam provavelmente cobertas do Lázaro. Os cachorros lambiam as feridas dele. Versículo 22, 23 do capítulo 16 fala: o seio de Abraão pode ser equivalente a reunido ao seu povo, ou pode refletir a esperança judia de um dia ser recebido por Abraão. Será que nós vamos ser recebidos por Abraão? A Bíblia nos ensina que nós vamos ser recebidos por quê? Jesus. Mas na cabeça deles era isso. Versículo 27, o homem rico volta-se para as preocupações da sua família, talvez implicando que não estaria em tal condição se fosse avisado a tempo. Olha, avisa a minha família, olha o que aconteceu comigo, eu não quero que aconteça com meus irmãos lá. Não teve jeito. Eu vou pular um pouquinho aqui, sei que não vai dar tempo. Eu quero agora, eu tinha falado até para o Ricardo que eu ia usar um pouco do exemplo do livro de Atos. O que é uma igreja generosa? O que é um povo generoso? O que é um povo que administra bem os bens do Senhor aqui nessa terra? Você conhece alguém que faz isso? Olha na Bíblia. Vamos ver na Bíblia. Benevolência amorosa. Nós vamos ver aqui Atos 2. Atos capítulo 2, versículo 9. Diz assim. Atos 2 e 9 diz assim: e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto da Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirenes, romanos que aqui residem, tanto judeus como os prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perpétuos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, dizia: estão embriagados. Sabe o que fizeram esses irmãos? Quando viram aquele monte de irmão, venderam suas propriedades. Olha a igreja amorosa lá no primeiro século. E dava para os irmãos se alimentar, alimento para eles se alimentarem. Juntaram-se aos apóstolos e aos 120 discípulos. Tem no capítulo 1, versículo 15 de Atos. Esses visitantes hospedaram-se em Jerusalém. Por mais tempo que haviam planejado, começaram a necessitar de comida. Ficaram mais tempo do que aquilo que tinha que ficar, porque era por Deus. Eles tinham que receber a palavra. Para eles saírem nos confins do mundo, eles tinham que ir para a cidade deles já evangelizado. Eles não podiam ir embora naquela hora. E aí? Milhares e milhares de pessoas. Quem ia dar comida para esse povo? A igreja generosa lá de Jerusalém. As pessoas vendiam e davam. E além dessa estada em Jerusalém prolongada, além do planejado, alguns dos novos convertidos, sem dúvida, enfrentavam os problemas das suas próprias famílias. Muitos venderam suas propriedades, levaram o produto aos pés dos apóstolos, capítulo 4, versículo 35. Os pés dos apóstolos foi a maneira que Lucas descreveu o fundo financeiro do grupo, que realmente eram os apóstolos que administravam. Hoje talvez usamos o termo de tesouraria da igreja, ou conta bancária, né? Então a distribuição era feita para todos que tinham necessidade. Atos capítulo 2, 44 e 45. Essa benevolência era um derramamento espontâneo e voluntário do amor cristão e da preocupação com os irmãos necessitados. As doações eram feitas no Espírito, com um novo vínculo da irmandade e comunhão, e era o interesse comum em Cristo, que era rara a generosidade que se alastrasse. O segundo caso foi das viúvas necessitadas. Atos capítulo 6.
Esse caso também afetou de maneira singular os cidadãos de Jerusalém, imediatamente após esse relato, a respeito da provisão terna e cuidadosa a favor das viúvas. Houve uma denúncia, as viúvas estão sendo assistidas. Os apóstolos mandou eleger homens preparados para isso. Esses homens deram conta do recado, começaram a ajudar as viúvas necessitadas. Lucas diz que aconteceu mais uma multiplicação de discípulos, até mesmo entre muitos sacerdotes que creram e se converteram. Tem Atos capítulo 6, versículo 7. Primeiro ponto, o ensino da palavra é superior em importância. O ensino da palavra. Segundo, embora seja importante servir a necessidade, é de maior importância que ensinamos o Evangelho. Não é só matar a fome do pobre, mato a fome dele material também. Como bom administrador da palavra de Deus, nós devemos matar a fome espiritual dele, salvar a alma dele, porque não adianta salvar o corpo dele e a alma dele para o inferno. Nós temos que tratar das duas maneiras, tanto físico como espiritual. Terceiro, muitos trabalhos dentro de uma congregação podem ser delegados a homens e mulheres piedosos e qualificados, bons administradores dentro da igreja. Quinto, quase sempre será notada uma influência sobre a comunidade quando uma igreja cuida das necessidades físicas de seus membros. Ela é uma igreja bem vista. Olha que Paulo falou lá na igreja de Tessalônica, Filipenses. Vocês não mandaram uma vez só, não, mandaram várias vezes. Paulo pedia, a pessoa via necessidade de Paulo, mandava ajuda. Então esse exemplo serve de modelo positivo para todas as congregações que desejam servir bem o Senhor. Terceiro caso das igrejas da cidade, nós vimos aqui do profeta chamado Ágabo, predisse a fome mundial em Atos 11, 28. Os irmãos da Antioquia atenderam rápido e generosamente as necessidades surgindo em Jerusalém. Olha como é que a igreja fazia. Irmãos pobres, deram muito, não mediram esforço. Cada membro ajudou proporcionalmente a respeito da congregação pela qual a organização de Deus mostrou-se de fato e enviaram dinheiro aos presbíteros. Estou concluindo. O amor benevolente tornou-se uma das principais características da igreja primitiva. Principal característica da igreja do primeiro século foi benevolência. A principal característica da igreja do século 21 tem que ser benevolência, mas nunca esquecendo também o principal: prega o evangelho. Não salva o corpo só da pessoa, não. Se ele morrer sem o evangelho, o corpo vai apodrecer, você gastou dinheiro à toa. Salvar a alma das pessoas. A igreja tem que estar preparada para isso. Os cristãos têm muitas oportunidades individuais de fazer o bem. Aos irmãos da Galácia, capítulo 6, versículo 10. Mas ainda havia responsabilidade para as congregações. Os cristãos de hoje pode dar liberal e regularmente para um grupo de trabalho da igreja e assim suprir os desafios individuais. Talvez a pessoa pensa assim: ó irmão, tem um irmão doente lá na casa dele, está precisando de remédio. Vai lá no responsável da igreja do dinheiro: ó irmão, o irmão lá está precisando de remédio, está doente. Você não pôs a mão no bolso? Você não supriu a necessidade do irmão lá? Precisou vir correr atrás do irmão lá, o tesoureiro? Você não é igreja? Precisou correr atrás do tesoureiro? O irmão lá doente? Se você não pode suprir a necessidade, procura outro irmão que pode. Mas nós temos que suprir a necessidade. A igreja sempre tem, né? Nós temos um grupo que cuida disso. E eles estão atentos, viu? Lá nós temos um grupo lá que viaja, toda semana eles estão visitando viúvas, toda semana eles estão visitando irmão necessitado. São 4 homens. Os pregadores, os professores nem sabem o que está acontecendo, mas eles sabem. Vocês cuidam da parte espiritual, que nós vamos cuidar da parte material. Essa é a igreja. Os cristãos de hoje podem dar liberal. Não precisa ter medo de fazer isso não, meu irmão. Que Deus vai te dar em dobro para você. Não está fazendo troca, mas de bênção. O propósito do Senhor e sua igreja seja a sua sociedade benevolente,
que cada congregação esteja equipada adequadamente para cumprir essas responsabilidades. Os cristãos do primeiro século cumpriram o propósito do Senhor, de que deveriam ser conhecidas pelo amor que tinham pelos uns aos outros. Era conhecido por isso. João fala, João capítulo 13, 34 e 35. Então, meus irmãos, não existe pregação tão eloquente como aquela que ressoa de benevolência feita no coração. Essa é a igreja que Jesus quer. Essa é a igreja que tinha lá no primeiro século. Esse é o dom que Deus te dá. Vamos administrar, vamos ser um bom administrador, tanto material, tanto físico como espiritual de Jesus aqui na terra. Nós somos administrador também, aqui, físico de Jesus aqui na terra. Do seu salário, o meu salário não é meu. Meu salário, quem me deu foi Jesus. Então eu tenho que administrar ele bem. A igreja administre bem também o dinheiro que ela tem no caixa, nunca esquecendo que entre uma luz para pagar e um remédio para um doente, que corte a luz, que compre o remédio. Esse é o pensamento. Em primeiro lugar, são as almas. Que Deus abençoe, irmãos. Obrigado, Ricardo, por você ter me dado esse assunto, que é um assunto que realmente eu gosto. É um trabalho que a gente faz lá em Araçatuba. Deus abençoe as igrejas que estão aqui representadas por vocês. Que vocês possam ser bons administradores, não ser como esse administrador infiel. Deus deu a oportunidade de administrar bem as coisas dele e ele começou a roubar Deus. E às vezes nós fazemos isso, viu? Se a gente tomar cuidado, o diabo faz a gente pecar. Deus abençoe a todos, irmãos.